pessoal, a SpaceX conseguiu novamente. A empresa fez história mais uma vez. No nosso vídeo de hoje de análise preliminar sobre o lançamento, entenderemos tudo o que ocorreu. Então, meu nome é Júlio e sejam bem-vindos ao Astro Galaxy. Vamos pro vídeo. Vamos falar primeiramente sobre as últimas montagens que ocorreram. A última montagem do Starship foi no dia 12, no sábado. Naquele ponto, o FTS, o Flight Termination System, já está instalado e armado, assim também como a licença de voo que saiu também no dia 12. Com isso, a SpaceX tinha a última coisa que faltava para poder decolar o Starship e o Super Heavy. Inclusive, os protótipos que voaram foi o Starship 30 e o Super Heavy Booster 12. No caso, o Booster 12 era o principal objetivo da missão, já que ele tentaria pela primeira vez pousar na torre de captura. Vamos falar agora do lançamento em si. Com menos de 35 minutos para a decolagem, o Starship 30 e o Super Heavy Booster 12 já estavam em grande processo do seu abastecimento com metano e oxigênio. O abastecimento foi encerrado ali faltando 3 minutos para o voo. Inclusive, a janela de voo, que se abriu por volta das 7 da manhã e iria até as 8 da manhã no horário do Texas, tinha apenas 30 minutos em caso de alguma coisa que a SpaceX tivesse que fazer. Faltando menos de 3 minutos para o voo, todas as 4.500 toneladas de propelente do Starship já estavam a bordo. Um detalhe interessante é que, se observarmos um pouco com atenção ali na parte do escudo de calor, podemos ver que cerca de 6 regiões do escudo de calor estão sem placa. Não dá para saber se foi proposital ou se elas caíram durante o abastecimento. E nos minutos finais, a atenção sobre Starbase e o centro da SpaceX em Califórnia já era muito grande, já que estávamos a menos de 1 minuto para vermos o maior foguete de todos os tempos decolar e tentar realizar uma tentativa de captura por vez. Finalmente, por volta das 9h05 da manhã no horário de Brasília, a contagem de 10 segundos finais foram cantadas. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Vehicles pitching downrange. Finalmente, às 9h05 da manhã, aqui no horário de Brasília, o Starship 30 e o Booster 12 alçaram o voo após cerca de 6 meses ali desde o último lançamento. Voltando um pouco no lançamento, podemos perceber que o tempo de ignição dos motores foram ali um pouco mais longos ali do que no último voo. Ao invés dos 3 segundos, foi ali faltando exatamente 0 segundos ali na decolagem. Mesmo assim, isso não afetou nada nesse lançamento. O Starship então continuou subindo, rendendo imagens incríveis de tirar o fôlego de nós. E chegando à marca dos 1 minuto de voo, o Starship passou pelo Max Kill, o momento de maior pressão aerodinâmica do lançamento, onde as forças do ar são extremas e por isso é chamado do momento de maior estresse do lançamento. Aos 1 minuto e 51 tivemos essa bela imagem dos motores do Super Heavy nessa cor azulada. Uma coisa que eu quero destacar nesse momento é que, se percebemos ali na parte onde estava sem proteção térmica, podemos perceber claramente que uma outra placa se soltou. Por volta de 2 minutos e meio, os processos de separação do Starship foram iniciados. Os 30 motores do anel externo foram desligados
e logo em seguida o Super Heavy e a Starship foram separados, seguido pelo início de um evento chamado Boost Back Burn. E diferente das últimas tentativas onde o Booster mirou no Golfo do México, dessa vez ele iria mirar diretamente na torre de captura. Por volta dos 3 minutos e 35, os motores do Super Heavy foram desligados. E com o fim ali da Boost Back Burn e com o Booster mirando diretamente na torre de captura. Logo em seguida, era esperada a separação do Hot Stage, que foi algo sim que aconteceu, mas infelizmente nesse voo não tivemos imagens desse evento. Talvez mais tarde, quando a SpaceX divulgar novas imagens, teremos alguma imagem relacionada ao Hot Stage. Uma coisa bem legal dessa Boost Back Burn é que se olharmos pela câmera da Ship, lá no fundo podemos ver um pequeno ponto branco, que era nada mais nada menos que o Super Heavy em operação. Algo bem maneiro de ver. Naquele ponto da missão, o Super Heavy já estava começando sua descida pela atmosfera. Naquele momento ele estava a 96 km de altitude e caído drasticamente pela superfície da Terra. Um detalhe interessante é que durante a descida do Super Heavy foi possível notar que na base dos motores havia uma formação de plasma, que inclusive foi muito visível durante a descida. Mas a parte mais emocionante ainda estava por vir. Por volta dos 6 minutos e 30 foi dado início à queima de pouso do Super Heavy. E inacreditavelmente o Booster desligou os 10 motores e através de seus 3 motores centrais começou a se reorientar até os braços de captura, obras nunca vistas até então. E emocionalmente, por volta dos 6 minutos e 56 segundos de voo, pousou suavemente nos braços de captura da torre pela primeira vez, e uma coisa inédita que todos falavam que era loucura. Naquele exato momento, toda a atenção começou a se voltar para o Super Heavy, já que foi a primeira vez que a empresa de Elon Musk conseguiu pousar algo tão grande de 70 metros de altura, controlado sobre uma torre. Por volta dos 8 minutos de voo, os motores da Starship utilizados a vácuo começaram a ser desligados, sobrando apenas os 3 a nível do mar, que permaneceram funcionando por mais um tempo. Aos 8 minutos e 28 segundos, então, os 3 motores a nível do mar do Starship foram desligados, marcando a sequência de desligamento do Starship, que naquele momento iniciava sua fase de coast pelo planeta Terra. Por volta dos 35 minutos de voo, os processos de reorientação do Starship foram iniciados. Inclusive podemos ver essa retração do flap superior direito pela imagem on-board do Starship. Foi algo muito maneiro de se ver. Pouco antes dos 46 minutos de voo, o plasma começou a se formar ao redor do Starship, rendendo imagens incríveis que eram muito espetaculares e inclusive só foram possíveis de se ver através da enorme e gigantesca constelação Starlink da própria SpaceX. Diferente do último voo, não tivemos tantos pontos que foram calcinados pelo plasma, mas mesmo assim teve alguns pontos que iremos destacar agora. Dessa imagem podemos ver que ali no cantinho do flap, uma da parte do plasma acabou pegando e meio que destruindo o flap, mas não como aconteceu na última tentativa.
Mesmo assim, os flaps atuaram normalmente e espetaculosamente. Por volta de 1 hora e 2 minutos, a Starship deu início à sua transição da vertical para a horizontal, ficando de barriga. Inclusive, deu para perceber claramente que a transição foi muito mais suave do que no último voo. Finalmente, a 1 hora, 5 minutos e 23 segundos, o Starship iniciou sua queima de pouso, pousando suavemente pela segunda vez no Oceano Índico. Inclusive, durante o pouso tivemos até uma imagem da boia da SpaceX que conseguiram colocar lá no Oceano Índico. A imagem da boia da SpaceX conseguiu pegar até mesmo o momento da explosão do Starship pelo sistema de terminação de voo lá no Oceano Índico. Inclusive, deu para perceber pela própria câmera o como o mar estava agitado no dia do lançamento. E por esses motivos, a SpaceX também não acaba recuperando ali as partes do Starship. Mas apesar de tudo isso, a SpaceX caiu com um grande bônus desse quinto lançamento. A empresa conseguiu capturar o booster pela primeira vez na torre de captura, conseguiu pousar o Starship suavemente sem o flap se autodestruir, como aconteceu no último voo, além de pousar ele mais uma vez e pela segunda vez suavemente no Oceano Índico. Com isso, a SpaceX fecha o quinto lançamento da Starship com sucesso. E não devemos perder muito tempo até vermos o próximo lançamento. Mas talvez ele só possa ocorrer no começo do ano, dependendo ali da agilidade da SpaceX. Antes de finalizar o vídeo, eu vou responder uma pergunta que eu acredito que muita gente vai se perguntar. A SpaceX vai recuperar o Booster 12 e revoá-lo novamente? E bem, eu posso dizer que a resposta provavelmente será não. E há alguns motivos. Primeiro, que seria muito demorado, já que a SpaceX teria que revisá-lo o booster novamente e provavelmente ela irá fazer uma calma e demorada inspeção para entender os danos que foram causados não só pela reentrada, como também pelo pouso, já que o booster também acabou chegando ali de um jeito nada agradável na torre, mas mesmo assim ele pousou normalmente. Outra resposta também é que a SpaceX já está muito avançada com o Booster 13, que já vai ser provavelmente o próximo protótipo a voar depois do Booster 12. Então, possa ser que o Booster 12 apenas fique ali no Rocket Garden e continuará vivo ali por um tempo, mas acredite ou não, vai ser que a SpaceX não o desmonte como aconteceu com a SN15. Outra coisa também é que vai que lá para 2025 não vemos um pouso da Starship pela primeira vez. Mas bem, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações e compartilhe o vídeo para um amigo que gosta desse tipo de conteúdo. É isso, valeu, fui!